Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar um pouco sobre como a acupuntura pode ajudar a resolver as doenças que você tem. Então você que está em casa, sofre com algum problema? Eu vou te dar alguns exemplos aqui de problemas que a gente recebe muito e-mail, bastante mensagens nas nossas páginas aí da internet. Fobia, ansiedade, retenção de líquido. Sabia que esses problemas podem ser resolvidos com acupuntura? É verdade. Hoje quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o fisioterapeuta e também acupunturista, o Dr. Wilson Neto. Já está aqui nos nossos estúdios. Não saiam daí, porque o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, é um prazer ter a sua companhia. Começando a semana falando sobre saúde, você sabia que o uso da acupuntura pode te ajudar aí na recuperação de doenças? É isso mesmo, então pega o telefone e já vai ligando para cá que eu sei que você tem dúvidas. 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Participe também pela internet, nós estamos em várias redes sociais. No Twitter, @consultadoutor, no Instagram, que é a rede social de fotos, @consultaaldoutor. Participem também através do Facebook, nós já ultrapassamos a barreira das 4.000 curtidas. 4.000 pessoas já estão ligadas aqui no Consulta ao Doutor através do Facebook. Esse número, graças a Deus, aumenta todos os dias. Então eu conto com a sua participação. facebook.com/consulta ao doutor, fácil de encontrar. Entra na sua página do Facebook, vai na pesquisa, coloca o nome do programa e aí você encontra a nossa página. Pode curtir, deve compartilhar com seus familiares, seus amigos, porque todos os dias nós colocamos na nossa página no Facebook o tema do programa. A partir daí fica muito fácil participar. Você pode comentar fazendo a sua pergunta, pode escrever na nossa linha do tempo ou mandar a sua mensagem particular. Se você não quiser ser identificado, quiser só tirar sua dúvida, não tem problema. Mande a mensagem particular e avise que não quer ser identificado. Por que eu peço para me avisar? Às vezes a pessoa manda, tanto na linha do tempo quanto na mensagem particular, para que mais uma chance de eu ver a sua mensagem durante o programa, né? Se bem que eu olho com carinho todas as mensagens, mas aí acaba chamando sempre mais a atenção. Se você não quer ser identificado, avisa, escreve lá, não quero ser identificado, para que eu não fale o seu nome, a cidade de onde você escreve, o que também é um carinho que a gente tem aqui no Consulta ao Doutor, de mandar beijo para a cidade de onde você escreve, para o país de onde você fala conosco, porque eu recebo diversos recados, muitas participações de pessoas que nos assistem dos Estados Unidos, da Europa, diversas partes do mundo. Então fiquem à vontade. Claro que nós temos também um e-mail, que é o nosso canal aberto, também para você mandar mensagem para cá, consulta@hittv.com.br. De todas as maneiras você pode fazer suas perguntas e também sugerir temas para os próximos bate-papos aqui no Consulta ao Doutor. Hoje eu recebo o Dr. Wilson Neto. Ele é fisioterapeuta, também acupunturista, e hoje vai nos explicar sobre o uso da acupuntura na recuperação de doenças, um tema que é interessantíssimo. Muitas pessoas buscam a acupuntura para ter mais qualidade de vida, e você vai saber como é que a acupuntura vai funcionar, e tem novidade aí, que o doutor também trabalha com uma novidade que eu, pelo menos, não sabia. Obrigada por ter vindo, doutor. É um prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite e espero esclarecer todos os telespectadores. Vai, com certeza. Vou começar, então. Você é fisioterapeuta antes de ser acupunturista. Perfeito, né? Isso mesmo. Tem uma vantagem de ser fisioterapeuta e depois disso, depois dessa formação na área da saúde, fazer o curso da acupuntura, né? Exatamente, me estimulou a fazer o curso de acupuntura porque o fisioterapeuta ele tem a base fisiológica do corpo. Então ele conhece desde o mecanismo de lesão até o protocolo de tratamento a ser utilizado através de critérios e anamnese, que a gente faz a avaliação dos pacientes. E a acupuntura não foge disso, só que com uma leitura oriental.
né? A medicina tradicional chinesa, ela complementa a fisioterapia, que é uma medicina ocidental. Então, essas duas leituras permite ao fisioterapeuta e acupunturista fazer um olhar abrangente do problema do paciente, para que quanto mais completo fique a anamnese, mais preenchida, com dados relevantes, mais ele tem como encurtar o caminho rumo à cura, né, desse paciente. Você tem mais um instrumento, né, para fazer? Tenho sim. Dentro da acupuntura tem várias e diversos recursos. E a gente vai falar sobre as diversas formas de fazer acupuntura. Exatamente. Tem aurículo, né, tem a ventosa, tem a própria agulha, que é tradicional. Mas eu já há algum tempo adotei, através de viagens, a gente vai estudando, vai se aperfeiçoando, e eu tive acesso à magnetoacupuntura, que são acupunturas diferentes também. Com os super ímãs magnéticos nos pontos de acupuntura. Então é uma ferramenta maravilhosa que permite trabalhar sem agulha, mas com os mesmos efeitos da agulha, né? Que a agulha é insubstituível nesse caso. Porque a agulha pode gerar um certo medo no paciente. Pode. Então, o paciente pode achar que vai sentir... Eu já fiz acupuntura, não senti dor, não tem dor, né? Mas algum paciente mais tradicional, um pouquinho mais conservador, pode falar, não, mas tem agulha, vai machucar. Alguém que tem fobia de agulha, por exemplo. Exatamente. E o que me estimulou, além de trabalhar sem agulha, que aqui no Ocidente a gente tem uma cultura de um pouco diferente do oriental, que ele adere à agulha desde pequeno. É de lá, né? É de lá. Já está acostumado. E outra coisa a favor da magnetoacupuntura, qual é? A gente, nos estudos, comprovou o seguinte, que os pontos de acupuntura são concentradores magnéticos. Além disso, o sangue também. O sangue tem 4% de ferro. Tá. Então, por que eu uso super ímãs magnéticos? Por que me atraiu essa modalidade? Porque ao aplicar o ímã no ponto de acupuntura, tanto o sangue é atraído por ele, quanto o próprio ponto de acupuntura circunda, envolve o ímã. E eles captam essa energia magnética do ímã aplicado e arremessa para a corrente sanguínea. Então, partículas magnéticas vão percorrer na corrente sanguínea, me dando o tratamento, por exemplo, para dor. Então, muitas vezes, na magnetoacupuntura, você vai ver tratamento com pontos distantes. Então, o paciente tem uma dor no punho. Eu aplico Isso também é ombro. muito interessante. E eu aplico no ombro, para tratar a dor no punho. Quer dizer, não necessariamente você precisa aplicar no punho. No local. Como é que você explica isso para o seu paciente? Porque, sendo fisioterapeuta, além de acupunturista, você recebe pessoas também que não vieram interessadas na acupuntura, acredito eu. Muito, né? Muito. E aí você... como especialista ali, vai dizer o que é melhor para o paciente oferecer para ele essas duas opções que você tem. A fisioterapia, e dentro da fisioterapia, N possibilidades de tratamento. Sim. Assim como dentro da acupuntura, você vai levando aí com diversas formas também. Essa é uma ótima pergunta, porque o paciente fala assim, onde eu me encaixo? Né? Eu me encaixo na acupuntura ou me encaixo na fisioterapia? E eu explico para ele de uma maneira muito clara, que é o seguinte: para tratamento da dor no consultório, a gente adota um sistema de tratamento através da analgesia, quando é dor, tá? Então, porque a fisioterapia está envolvida dor, principalmente incômodo, enfim. Então a gente vai tratar com analgesia. A analgesia, a magnetoacupuntura, me traz esse benefício, ele me traz esse respaldo. Só que o paciente, muitas vezes, ele tem fraqueza muscular, encurtamento, né, da musculatura, então muitas vezes é atrofiada. Então a acupuntura ela passa a bola para a fisioterapia, porque aí eu consigo mobilizar a fáscia muscular, porque a fáscia é envolvida a múscula é envolvida por uma capa chamada fáscia. Ela aderida ao ventre muscular causa o quê? Limitação de movimento, que a gente chama de amplitude de movimento. E a partir disso aí eu consigo mobilizar a articulação desse paciente, fortalecer e alongar. Além disso também, a fisioterapia é muito boa, é fundamental, para isso que ela serve, para a propriocepção. O que é? Vamos supor que o jogador de futebol de final de semana torceu o tornozelo jogando society, né? Então ele aparece no consultório. Então, na fase de recuperação dele, ele precisa retornar às atividades dele que ele fazia antes. Sim.
Só que quando ele volta de lesão, o tornozelo dele, ele fica instável, por mais recuperado que ele esteja. Então a gente faz um tratamento que visa... Ele mesmo vai poupar, ter medo, né? Exatamente. Então, e a gente faz com que ele perca o medo como? Fazendo simulações através de aparelhos, que faz ele... que gera instabilidade do tornozelo no consultório. É porque o próprio paciente, quando tenta poupar esse tornozelo, que não necessariamente precisaria ser poupado nas atividades normais, isso, né? Ele acaba tendo uma lesão em outro lugar. Não? Exato, porque interfere. Quando você tem uma lesão de tornozelo, que é o que a gente está abordando... Vai no seu equilíbrio. Exatamente, afeta o joelho. Então a gente já, num exercício de fisioterapia, a gente já dá segurança para ele, fortalece a musculatura intrínseca e os ligamentos ficam mais estáveis e ele volta a fazer suas atividades. Como não é algo que a gente esteja acostumado, agora sim a gente está acostumado, mas que não é daqui, que é do Oriente, não do Ocidente, como é que você explica para o seu paciente como é que vai funcionar essa fisioterapia? Porque às vezes ele acha assim, pô, mas como é que vai dar resultado? Eu tô com uma dor no tornozelo e tá me aplicando a agulha no joelho, não sei. Então, tem um método que os orientais eles chamam de método de pontos distantes. O que significa isso? Tem correspondência. Então, o oriental ele conecta ao nosso corpo. Então, por exemplo, como eu disse do punho, eu aplico no ombro, mas serve para o joelho e eu aplicar no abdômen. Entendi. Então, veja bem, essa conexão de órgão e víscera. Então, uma causa interna que afeta a causa externa. Por exemplo, vou te dar um exemplo mais clássico. O rim. O rim, ele rege no joelho. Ele é regente do joelho. Então, vamos supor, quando você tem medo, quando você está com um momento de instabilidade emocional, o joelho desenvolve uma fraqueza em alguns pacientes. Então, como é que você vai trabalhar isso? Trabalhando no meridiano do rim, para tratar o joelho, para esse joelho ficar mais forte, mais estável e o paciente não venha a sofrer uma queda, não venha a sofrer uma lesão. Então o oriental ele conecta, tudo está conectado com a mente. E o órgão, ele corresponde à nossa mente. Se a gente não está bem naquele dia, naquele momento, está com uma instabilidade financeira ou familiar, isso pessoal... Isso mexe com a gente mesmo. Mexe com a gente. E é isso, e essa conexão que ele faz do corpo e da mente. Por isso que os pontos são distantes. Então, muitas vezes o paciente ocidental, como somos nós, né? A gente fala, tá com dor no tornozelo, tá com dor no joelho, tá com dor de cabeça, aplica no ponto, necessariamente na cabeça. Não necessariamente precisa ser na cabeça. Mas isso, eu vou te dizer, depende de um diagnóstico. Tudo que a medicina chinesa preconiza... Também tem seus protocolos a seguir, tem seus protocolos, né? Porque senão vai dar a impressão que tudo que você for aplicar de tratamento tem que ser em local distante. Não necessariamente. Entendi. Então, depende do órgão afetados, aí os órgãos envolvem 5 elementos, que os 5 elementos da medicina chinesa é água, fogo, terra, madeira e metal. Então, nós somos regidos pela natureza, pro oriental. Então, tudo que vem da natureza, a gente absorve, desde alimentos, agrotóxicos, né, que a gente vai falar mais para frente. Então, isso tudo gera o quê? Toxina, gera um monte de desequilíbrios no corpo, né? Por isso que eu faço questão de dizer o seguinte, para o paciente no consultório, eu digo o seguinte para ele, olha, você tem um problema na região lombar, uma lombalgia. Essa lombalgia, dependendo do paciente, né, eu estou dizendo um estudo de caso, né? Então, eu encontrei uma senhora de 78 anos e ela tem uma escoliose severa. E o médico falou para ela, olha, não tem jeito, você não pode subir nem descer a escada. Esse foi o diagnóstico. Deus, que limitador isso. Prognóstico sombrio. E quando eu a encontrei, na verdade eu fui atender a nora dela. E atendendo a nora dela contou como foi o tratamento e tudo mais, e ela resolveu aderir ao tratamento, né? Falou, eu quero fazer. E nesse primeiro momento, eu falei para ela, olha, realmente a sua curvatura da coluna é bem acentuada, né? É estruturada, que a gente chama, não tem como voltar. Mas dá para fazer um trabalho muscular, né? Nessa região, né? Uma escoliose severa, tudo mais. E o que aconteceu? Eu expliquei para ela que como a acupuntura, através dos magnetos, poderia ajudá-la. Então eu apliquei os pontos correspondentes. Então qual que era o problema dela? O problema dela simplesmente, sabe qual era? Meridiano do coração, na região lombar.
Então eu apliquei esse tratamento baseado no órgão coração. Tá. Por quê? O órgão coração está envolvido no sentimento, é a morada da mente. Você entendeu? Então, na verdade, ela teve um histórico riquíssimo de problemas, né, na vida pessoal, mas que ela superou. Mas ficou, o corpo absorveu tudo aquilo. E essa escoliose foi só acentuando. E aí foi quando a gente conseguiu, com os pontos da magnetoacupuntura, tirar a dor dela, né? Não vamos corrigir a curvatura da coluna, porque está estruturada, mas ela vivia sem dor. Tanto é que ela gastava em média 250... Pode subir e descer escada? Pode subir e descer escada. Ela mora numa casa com escada, vai à feira, né? Vai ao supermercado. Mas eu pude passar para ela como funciona a medicina chinesa através da magnetoacupuntura. E aí melhoramos a parte muscular dela, porque entrou a fisioterapia, subir e descer a escada um degrau. Ela começou a fazer um trabalho de fortalecimento na perna não utilizada, porque ela não utilizava mais as pernas. Por quê? Ficava você vai gerando outros problemas também, né? Exatamente. E hoje o pessoal da farmácia liga para ela, fala, tudo bem, vamos renovar, precisa de medicamento. E ela hoje reduziu, hoje ela toma remédio para pressão, colesterol, uma coisa que é comum, mas para dor não mais. Então a gente tem algumas situações que a gente consegue agir e o paciente muitas vezes não entende, não sabe nem como recorrer. Então é importante essa dica para os pacientes que, assim, quando você tiver algum problema, consulta um profissional, um acupunturista, né, habilitado. Para ver o que você pode fazer. Para ver o que pode fazer, porque como eu identifiquei as causas do coração, no caso dela, meridiano do coração, está envolvido sentimento. Então, aprisionado, aquele sentimento oprimido, né? Ela é de uma outra época, então tem certos princípios e valores que ficaram guardados, e ela não conseguia absorver isso da melhor forma. Ela absorvia, mas não era da melhor forma. E a dor, ela veio acompanhar isso aí. Então, lógico que tem outros pacientes com o mesmo problema, mas com causas diferentes. Então, por isso que o diagnóstico da medicina chinesa, junto com a fisioterapia, completa, faz uma fusão maravilhosa, né, que permite ao paciente segurança. Ele está sentado na sua frente, ele se sente mais seguro por ser bem tratado. Né? Porque... é um trabalho diferenciado, né? Porque isso que você falou, o médico de repente deu esse diagnóstico, se ela vai para casa e se contenta com aquele diagnóstico, ela vai ter outros tantos problemas que vão ser ocasionados por ela não subir dessa escada, não se movimentar, não usar mais as pernas. Vai ter uma série de outros problemas, fora os remédios para dor que ela ia ter que tomar sempre. Depressão. Né? Exatamente, fora tudo isso que acontece. Agora, a gente sabe que hoje em dia é muito difícil você ter esse acompanhamento da parte médica também, de o médico conseguir te enxergar como um todo. De repente, o médico, você foi lá por um problema no joelho, ele te medica para o joelho, tenta resolver o seu problema do joelho. Ou esse próprio medicamento do joelho pode te ocasionar um outro problema, e aí ninguém consegue te enxergar como um todo. Então você vai arrumar uma coisa, tem outra prejudicada, vai arrumando tudo. O que a gente precisava? De médicos que olhassem mais para o paciente e conseguissem dedicar mais tempo na consulta também, o que já ia ajudar bastante, né? Dedicar mais tempo, conseguir escutar tudo que o paciente tem para dizer. Eu sempre falo para anotar antes de ir na consulta, porque a gente esquece mesmo na hora que chega lá e tá de frente com o médico, né? É verdade. Anota tudo, vai, pergunta. E ter sempre o profissional, é difícil ter o mesmo profissional cuidando da gente a vida toda, né? Os profissionais mudam. Se é no sistema público, então nem se fala. Se é pelo convênio, eles mudam de convênio, não atende mais. Quando você vai ver, você não pode mais ter a sua vida acompanhada pelo mesmo profissional. Mas ter esses profissionais também conversando, né? Uma equipe multidisciplinar. Exatamente, né? Assim funcionaria. Envolver também o fisioterapeuta nessa equipe. Exatamente. Que vai ajudar muito. O fisioterapeuta também dá o feedback não sei se você teve a oportunidade de dar um feedback para esse profissional que deu esse diagnóstico para a senhora, mas de repente seria uma boa também, porque de uma próxima vez... É verdade.
porque o médico, tem médicos que sim, priorizam essa conexão entre profissionais, né? Esse contato, essa comunicação. Às vezes dão essa opção, às vezes não dão opção. Às vezes o paciente está tão debilitado, né? Tá tão no estágio tão avançado que o médico, ele é primordial num primeiro estágio. E num segundo estágio, é lógico, o médico, ele precisa liberar esse paciente para que ele se recupere nas suas atividades. Sim. E aí entra o fisioterapeuta, o acupunturista, o nutricionista, o psicólogo, enfim, outros profissionais. Tem médicos, sim, que valorizam isso, são muitos, mas, infelizmente, como em qualquer profissão, a gente sabe, dentro da minha profissão também, que tem deficiências em algumas abordagens, que, veja bem, um tratamento do paciente é tão sério que, se ele for mal conduzido no tratamento, piora a situação. Sim. Aquela causa inicial já nem é a queixa principal mais, se tornou outras. Então, é por isso que foi importante você enfatizar a comunicação, para que haja, né, uma coesão no paciente, para que ele seja o centro das atenções e a gente circunde ele de assistência. Então, é muito importante, hoje num sistema único de saúde, infelizmente, né, até nos convênios, às vezes trocam de médico, isso é comum. Mas o mais importante é esse paciente, uma vez que ele confiar nesse profissional, ele levar até o fim o tratamento, né? Porque uma coisa... É uma relação de confiança. Porque uma das orientações, das várias orientações, fica claro o seguinte no consultório, que é clássico. O paciente, ele chega com pressa, porque ele já vem de um histórico. Eu entendo. O que a gente está ali recebendo é diferente para quem está indo, né? A gente recebe esse paciente. Então, muitas vezes, ele é impaciente. Ele tem pressa, até por uma questão de fácil ingestão de medicamento, a automedicação, né? Que é um perigo. Ele se automedica, então tem um problema, toma um dipirona, toma um problema, né, um paracetamol, aquela coisa toda. Só que isso, ao longo do tempo, gera complicações. Então ele chega com você com pressa. Só que a gente explica para ele que é o seguinte, a paciência, ela faz com que ele enxergue o benefício do tratamento. Porque tem pacientes que eu não consigo abordá-lo porque ele não tem tempo para ele. Então ele tem que pegar os filhos na escola, ele tem que viajar, ele tem que ir para uma reunião, né? Eu atendo altos executivos que hoje estão aqui, amanhã estão em Dubai, aí depois... Então, quer dizer, isso só vai prorrogando o problema. Então a gente tem um cuidado de orientar esse paciente. Quando ele tiver disponibilidade com ele para que ele se trate, aí a gente entra porque você precisa da frequência também desse paciente, da frequência, né? Isso é um problema, porque você faz seu trabalho bem feito, o paciente, seja na fisioterapia, seja na acupuntura. Você faz seu trabalho bem feito, você ameniza, ou até depois de uma sessão, você até tem o paciente muito feliz com o resultado. Nossa, melhorei muito, estou sem dor. Você consegue melhorar isso, o paciente não volta. Só que essa dor vai voltar, porque o problema não foi resolvido ainda, né? A causa. Está em tratamento ainda. A causa, exatamente. E outro fator importante para esse paciente é não desestimulá-lo, porque muitas vezes a gente tem que falar a verdade, muitas vezes não, todas as vezes tem que falar a verdade, mas tem que saber falar a verdade, porque um paciente é mais sensível do que o outro. Então a gente tem um cuidado de estimulá-lo, falar, olha, se você conduzir a sua vida de uma forma mais disciplinada, a gente consegue fazer um bom trabalho. Então, muitas vezes a gente tem que ter o feeling de entender que aquele paciente tem uma história, ele tem uma personalidade, uma característica. Isso é uma coisa que o profissional, né, da saúde desenvolve. Ele é preparado para isso, para abordar o paciente de uma forma única. Cada paciente é um, por mais que as queixas sejam parecidas. Então, se você, de repente, acelera o processo de orientação desse paciente, ele se sente culpado por aquilo que está acontecendo. E não é esse o objetivo nosso. Ele não pode se sentir culpado, ele tem que se sentir estimulado. A gente tem que enaltecer os pontos fortes dessa pessoa, o que ele faz de bom, a conduta dele em casa, não só a parte que ocasionou o problema. E saber ouvir, né? Às vezes o paciente precisa daquele momento, ele precisa falar. Muitos médicos não têm a paciência de ouvir. O fisioterapeuta vem com esse... o fisioterapeuta tem muita... Ele põe a mão no paciente, né? Então, tem também claro que é o tratamento, mas o paciente às vezes se sente
sente um carinho, né, pelo profissional. Porque aquele momento o paciente está ali para ele, só para ele, né? Exatamente. E esse contato humano é o que faz a progressão rumo à cura, né? Agora, você escolheu a magnetoacupuntura, você ainda utiliza auricular, as agulhas no corpo? Utilizo. E as das sementes, hein? Então, as sementes são maravilhosas, elas trazem um benefício rápido para aquele paciente, porque aqui são sensores, né? Porque as sementes é na orelha, né? Na orelha, a auriculoterapia. A pessoa vai embora com a sementinha na orelha? Vai embora com a sementinha na orelha. Hoje não vai mais embora com a agulhinha na orelha? Olha, tem profissionais que colocam, que adotam esse mecanismo. Você precisa da colaboração do paciente também, né? Porque a chance de ficar mexendo muito, a chance na hora de infeccionar. dormir, tem que tomar cuidado com infecção, tudo mais. Mas é bastante usual as sementinhas. E essas sementinhas têm um princípio terapêutico que faz com que a pessoa melhore da ansiedade, melhore o sono, né? Então tem uma ótima vertente dentro da acupuntura. Com relação à magnetoacupuntura, eu também trabalho com agulhas, né? Principalmente para pacientes com dispositivos de marca-passo, né? De Parkinson, que tem dispositivo para... Aí o magneto não poderia ser utilizado? Não, a gente já... Entendi. Então tem contraindicação para o magneto? Tem contraindicação, grávidas, né? Gestantes até os 3 meses de gravidez a gente evita, né? Não teve nenhum relato até hoje, mas a gente usa como precaução. Também quem está gestante sempre vai perguntar para o médico, né? Para pedir essa liberação. É sempre importante fazer isso. Agora, uma vez que você define qual a linha de tratamento, o paciente não se adapta ou ele não teve a melhora que você achou que ele deveria ter, dá para mudar? Dá para mudar. A gente consegue, com essa vertente, com essa ramificação que a acupuntura tem e por ele ser um fisioterapeuta, ajuda a identificar qual é o melhor meio para se utilizar com esse paciente, ou esse ou aquele paciente. A magnetoacupuntura tem uma vantagem que é o seguinte: o paciente, desde a primeira sessão, ele vai tendo as evoluções naturais a cada sessão, dentro do tratamento. Quando o paciente, ele volta a sentir uma dor inicial, na 4ª sessão ele volta a ter uma dor aguda, vamos supor. E era para ele ter uma dor já moderada para leve. A gente já começa a interrogar o paciente para saber se o modo de vida dele fora do consultório condiz ou não com as orientações dadas no consultório. Então, o paciente, por isso que para nós, profissionais, é muito importante, antes de começar o primeiro procedimento, a avaliação. Como que é essa avaliação? O diagnóstico é 90% do tratamento. Como é que ele é? Ele primeiro começa com interrogatório, depois tem inspeção. Ou seja, isso leva um tempo, né? Leva um tempo. E aí a gente faz o interrogatório da medicina chinesa, da medicina tradicional chinesa e da fisioterapia, dependendo do caso, lógico, para cada paciente. Após isso, a gente faz o exame físico, os testes musculares, dependendo do paciente, se ele tem dor ou não. Então, a gente consegue fazer uma anamnese completa com esse paciente, a fim de que ele tenha as orientações antes do início do tratamento. Então, ele fica completamente respaldado das orientações que ele precisa para conduzir o tratamento. Então, por exemplo, doutor, o que eu preciso fazer, por exemplo, para melhorar o tratamento em casa? Por exemplo, eu tenho dor de cabeça. O que eu faço para melhorar meu tratamento em casa? O que você me indica? A gente passa as orientações, tanto... Porque o que dá para fazer em casa para melhorar isso, por exemplo? A dor de cabeça, por exemplo, computador muito tarde, sabe, notebook, essas coisas na cama, a pessoa isso vai prejudicar. Vai prejudicar. Se alimentar tarde da noite, né, com alimentos principalmente pesados, enfim, exatamente, carne saturada, essas coisas muito tarde. Tem outras coisas que favorecem também, ingestão de muita cafeína durante o dia, então aquela pessoa... E tem gente que tem problema não consegue parar de consumir o café, por exemplo, mas sofre com essa... Exatamente. Então, mulheres, por exemplo, que têm uma maior predisposição à dor de cabeça, por causa do fator hormonal, né? Tem a parte da menstruação e também tem a questão da tríplice jornada, né? A mulher, ela está no mercado de trabalho, ela é empresária, ela é dona de casa, ela é esposa, ela é filha. Então, tudo isso favorece
o que é a dor de cabeça. Então, a gente já começa a orientar no comportamento do indivíduo. Isso então, que é legal. Vai ser uma mudança, sabe como? De estilo de vida. Exatamente. Também. Sabe como? Por exemplo, cada paciente que chega no consultório, a gente, dependendo da necessidade, a gente traça o perfil de personalidade característica. Então, não adianta eu falar para você, orientar você numa determinada coisa que você não se encaixa. Sim. Vai ficar confuso. Então, a gente consegue direcionar de uma forma sistemática como é que você pode ser orientada de acordo com a sua personalidade e característica. Por exemplo, você é uma pessoa, de repente, você pode ser uma pessoa dedicada, trabalhadora, gosta de reuniões familiares, gosta de carregar tradições de família, conceitos, costumes, tudo mais. Quando você sai para o mercado de trabalho ou para um desafio maior, você se depara com outras pessoas e com outras situações que a vida te impõe. E você precisa se adaptar ao que é imposto a você muitas vezes. Aí a pessoa que tem dificuldade dessa adaptação desenvolve. Vai ter um problema. Vai ter um problema, e uma delas é a enxaqueca. Então a gente consegue melhorar, né, a conduta, né, a gente esclarece melhor como é que essa pessoa pensa e age e como é que ela passa a agir diante das orientações. Então facilita muito como ela pode evitar a dor de cabeça só por um simples mudança de hábito. De comportamento. Com que frequência você precisa ver esse paciente? Como é que você estabelece isso? Eu sei que varia de indivíduo para indivíduo, mas geralmente funciona como? Uma vez por semana, 2 vezes por semana? Como é que isso é feito? Funciona do seguinte, quando o quadro é muito agudo, né, então a gente prefere 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. De 2 a 3 vezes por semana, vezes paciente. Dependendo, se isso for exacerbado demais, né, todos os dias a acupuntura faz maravilhosamente bem. Tá. Né? Agora, quando você já tem um quadro crônico, né, então a gente já estabelece 2 vezes por semana. Tá. Né, para o paciente já ter a melhora satisfatória. O que é mais importante para o paciente é satisfazer os seus anseios. Então a gente tem essa responsabilidade. Agora, quando o quadro é leve inicial, 1 vez por semana. Após a alta desse paciente, pode ter um período de manutenção, um período né, de 15 em 15 dias, 1 vez por mês. E é uma coisa que o próprio paciente estabelece para vocês, que é interessante. Quando ele vê que o resultado é benéfico, ele fala, poxa, tem como manter o que a gente conquistou? Isso é muito importante. Por quê? Tem uma das causas que geram uma acomodação no paciente, é uma das coisas que a gente vai falar hoje, que é retenção de líquido. E entre outras coisas. O paciente, ele fala, tratei, né? Agora estou restabelecido. E aí ele acomoda com os velhos hábitos, velhos costumes e vícios. E é isso que as orientações vão ajudar aí para evitar erros futuros. Né? E é bom ter tem gente que mesmo depois que termina qualquer tratamento, seja estético, seja por necessidade mesmo de saúde, quer fazer essa manutenção, primeiro, porque é um tempo que você tem para você, só com você, é verdade. Né? É um presente que você se dá por cuidar da sua saúde, para lembrar que você não pode voltar aos velhos hábitos, porque senão tudo volta, porque você pode se tratar do problema que for, mas o estresse sempre ajuda a qualquer problema voltar e não tem como você viver. A gente está sempre sendo estimulado, tem sempre estresse envolvido. Depende de como você lida com isso, mas você pega um momento que você está mais fragilizado, aquele movimento vai fazer com que você caia de novo. Exatamente. Eu vou dizer um dado que saiu uma pesquisa que atletas profissionais, né, do esporte, eles têm maiores prevalências de lesões quando eles estão emocionalmente instáveis. Com certeza. Isso, então a cabeça de um atleta de alto nível, principalmente, está totalmente ligado à sua parte emocional. Quando ele tem um problema interno, né, de ordem interna, pessoal, e ele não consegue separar isso das suas atividades, porque não dá para separar, dá para ele controlar, mas separar não dá. Então, a maior prevalência de atletas, por isso que muitos clubes de futebol e de basquete, enfim, de várias modalidades, tem o psicólogo ali para assessorar. Precisa. Tem a pressão, tem o resultado,
Porque senão dá a impressão que só a questão emocional leva... Não, é um trauma leva, sim. Você joga, você tem um contato, muitas vezes esporte de contato. Mas e aí, é questão emocional porque foi trauma? Não é questão emocional que foi trauma. Mas o que fez, por exemplo, vou te dar um exemplo do futebol, por exemplo. O que acontece? Quando o atleta ele vai participar de um lance, ele precisa estar concentrado para saber se vai dar para fazer aquele lance ou não, um tenista. Se é uma bola perdida, não tem como ele recupera no outro ponto, né, que for jogar. Mas quando ele está ansioso, quando ele está estressado, ele quer pegar aquela bola. Ou quando o profissional é bom, a gente sabe que ele é excelente, mas está passando por um momento que só perde. Exato. Né? Está passando por um momento, ele é excelente, realmente deu azar, pegou um outro profissional, vou falar do tênis, pegou um outro tenista que estava muito mais inspirado naquele dia, às vezes nem é tão bom quanto ele, mas estava num dia inspirado e conseguiu ter o sucesso aí. Isso vai se repetindo, falamos do tênis, esse tenista vai ficando frustrado, ele acaba comprometendo a qualidade dele, a saúde dele, pode lesionar mais facilmente. As articulações, tendões, né, a musculatura. Agora, você falou de alimentos e agrotóxicos. Antes da gente falar sobre ansiedade, fobias e retenção hídrica, eu queria que você falasse isso pra gente. Como é que os alimentos interferem no nosso organismo? Então, porque é o seguinte, primeiro fala de toxina, né? Então, o que são os agrotóxicos? Então, são toxinas, são bactérias, tem bactérias boas, né? Que favorecem a nossa vida, que dão a qualidade de vida. Temos muitas bactérias, não devemos exterminar todas. Exatamente. Né? E tem as nocivas. As nocivas causam danos à saúde. Então, pensa, tudo que a gente come vem da terra. Né? Tudo que você imaginar. Então, quando você coloca um agrotóxico lá, por exemplo, pimentão, tomate, entre outras, batata, enfim. Alguns têm mais concentrados, outros menos. Outros menos, mas tem. Então, o que acontece? Isso tudo vai parar no nosso organismo. Não é? Então, essa questão de alimentação é muito importante, porque a gente tem que se atentar ao seguinte: uma vez que a gente precisa se alimentar para viver, a gente tem que fazer o quê? Um trabalho de eliminação de excesso dessas toxinas, de alguma forma. Por isso que a gente sempre estimula no consultório caminhada, uma atividade que goste, você entendeu? Um hobby. Por quê? Porque a gente acumula mesmo. Por exemplo, medicamento que a gente tomou com 5 anos de idade está lá retido, com 80. Você entendeu? Por quê? Porque o nosso corpo, ele acumula. Então, a gente tem que, não só o trabalho de atividade física melhora essa eliminação de toxina. A gente consegue eliminar também através da acupuntura. A acupuntura consegue agir nos pontos em que trabalha na drenagem. Né? Agora, fazer acupuntura, fazer atividade física já vai ter um ganho muito maior, né? Tem. Essa pessoa vai ter uma qualidade de vida muito maravilhosa. Quem pode fazer, né? Quem não está em tratamento, que vai restringir por um período a atividade física, quem consegue. Então, o que a gente está falando é que a acupuntura é boa, até se você acha que não tem nenhum problema, a acupuntura vai te ajudar na manutenção da sua mente saudável, no controle desse estresse. Pra gente trabalhar no equilíbrio energético. Exatamente. Né? Então mesmo você fala, não sofreu nenhum problema. Mas vira e mexe está estressado. Mulheres que sofrem com a tensão pré-menstrual. Nossa. As que já entraram na menopausa e estão com esse desarranjo hormonal aí, estão sofrendo. É verdade. Isso também pode ajudar. Pode, porque a progesterona no período pré-menstrual, ela eleva. Então quando eleva, a progesterona ela retém líquido. Quando inicia a menstruação, a progesterona sofre uma queda e aí o corpo consegue eliminar. O corpo consegue eliminar tudo ou algumas pessoas vão levando esse inchaço e acumulando? Depende. Tem pessoas ativas que praticam atividade, que têm uma boa qualidade emocional. De sono, que foi importante você tocar nesse assunto, porque o sono privado faz você reter, faz você inchar, faz os seus pés, suas pernas, sua coxa, mama, né? Falando de mulheres, né? Inchar, então tudo isso causa edema. Então, o importante, veja bem, é que tem pessoas que não conseguem, comem bem, não abusam, mas retém líquido. E tem pessoas... Ao mesmo tempo que tem gente que não faz nada e não retém nada. Não retém nada. Isso é uma questão constitucional. Tem pessoas predispostas já,
né, da infância que conseguem, infelizmente, reter esse líquido, elas conseguem por quê? Porque elas não fazem nada para que isso aconteça, mas elas têm predisposição e tem pessoas que num período da vida, isso que é interessante, tá? Tem períodos da vida que a pessoa retém líquido. Ela fala, olha, doutor, eu não tenho histórico de retenção de líquido, mas agora eu estou retendo. Tudo tem uma explicação. Nesse calor que está fazendo em São Paulo, as pessoas estão retendo mais líquido? Estão retendo mais líquido, porque o extravasamento de líquido das artérias e veias ocorre muito mais no calor pela vasodilatação. Que a gente sua mais, tudo bem. Às vezes a gente não consegue repor esse líquido, que eu acho também que vai ajudando a acumular, reter essa água aí no nosso organismo. Tem gente que acha que é o contrário, né? Tô retendo líquido, não vou tomar água. Não, pelo contrário, porque senão aquela toxina que devia ser eliminada pela troca vai ficar lá. Vai ficar lá. Porque o corpo precisa de água, né? O corpo precisa de água. Pergunta aqui. Primeiro, um beijo pra Neide Ferreira, que tá assistindo a gente, falou que tá gostando, tá adorando, que é um consultório dentro de casa, muitas dicas. Obrigada, viu, Neide? A Luciele Noronha diz que assiste a gente do sul de Minas Gerais todos os dias e relata aqui que o marido dela sofre demais da coluna. Vai fazer um exame de ressonância para verificar qual tratamento é melhor, mas às vezes ele trava. Quando está em crise, ele diz que até para respirar é difícil. E a gente consegue imaginar mesmo. A gente já ouviu diversos relatos, né? Que ele não consegue encher os pulmões. A esposa dele está muito preocupada e pergunta que tratamento você recomenda. Ele era atleta, mas... E hoje não devia... e hoje não mais, devido às muitas dores na coluna. Um beijo, Luciele. A gente lembra que não é uma consulta pela internet ou pela televisão, quem liga para cá também não é uma consulta pelo telefone, mas acho que dá para o doutor tentar encaminhar e mostrar uma... Importante que ele já está fazendo esse acompanhamento, vai passar por um exame que vai conseguir com certeza dizer o que é melhor para fazer. Mas a acupuntura pode dar um ganho muito grande, ele trava, às vezes tudo que acontece no corpo dele, que o pessoal chama de órgão-choque, né? Para ele é a coluna. Então, respondendo a Luciele, uma boa tarde, é o seguinte, o que acontece? Quando a gente trava, significa que dentro da medicina chinesa há uma estagnação de Qi, que é de fluxo energético naquele local, tá? Como ele está sendo bem acompanhado, então fica fácil eliminar supostas lesões que estão na cabeça desse paciente. Então, ele fica tranquilo com relação ao critério de exclusão. A gente precisa primeiro excluir fatores que não tem nada a ver com a dor dele. Uma vez identificado isso, a acupuntura ajuda por quê? Como ele está travando, então significa que o fluxo energético do corpo dele está fluindo mais devagar. Ou seja, não está funcionando como deveria. Por isso que trava. Quer um exemplo? O espasmo muscular, ele comprime a raiz nervosa, por isso que ele está sofrendo de dor, travando. Então a coluna, ela tem várias ramificações, que a gente chama de raiz nervosa. Essa raiz nervosa, ela sai da coluna e vai até os pés. Então é um trajeto longo. E nesse trajeto, em qualquer altura dessa raiz nervosa, pode ocorrer o pinçamento. Né? E esse pensamento é o que está acontecendo com o marido da Luciele. Então, nesse caso, a acupuntura, ela favorece sim, porque ela identifica, inclusive, a altura que está comprimindo essa raiz nervosa e fazer com que essa compressão a gente consegue tracionar através dos pontos, melhorar o fluxo sanguíneo naquela região que está comprometida, porque não se esqueça que o Qi, que é a energia, e o sangue caminham juntos, né, na melhora da resposta do paciente, e ele volta a ter as suas atividades normais, porque a gente vai na causa. Então, provavelmente, o que ele deve tomar cuidado? Quais órgãos dentro da medicina chinesa ele tem que tomar cuidado? Rim, coração e pulmão, por incrível que pareça. Por quê? Quando ela falou pulmão, a gente já consegue identificar uma coisa, que o pulmão está ligado aos fluidos corpóreos, então ele está com edema. Entendeu? Então é uma coisa que dá para tratar sim, dá para diminuir edema e tracionar essa musculatura que está comprimindo o nervo. Tá.
O exame já vai ajudar, né? Ela o marido dela já teve o contato aí com o médico, pediu o exame, vai fazer. Importante saber que tem aí o recurso da acupuntura que também pode ajudar e que tá tudo ligado. Provavelmente o médico, quando analisar essa ressonância, ele não vai fazer esse link que o doutor fez aqui. Ah, sim, uma outra. Ele vai olhar para a coluna mesmo. Isso, por isso que é interessante o trabalho multidisciplinar. Né? Exatamente. Então vai te ajudar com certeza aí. Atendo agora uma telespectadora que está na linha e fala conosco da Zona Sul aqui de São Paulo, do bairro da Saúde, que é a Fátima. Oi, Fátima, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem? Nada, minha filha, em nome de Deus. Tudo assistindo esse programa. E eu estou sentada de cama há mais de 7 meses, porque eu fiz uma pequena cirurgia de câncer na perna e deu errado. Tudo bem, eu tive que ficar esperando fechar isso durante 4 meses. Mas só que eu tinha que operar os 2 joelhos. E agora o corte pegou na direção do joelho e não querem mais pôr a prótese. Então agora eu cheguei do hospital que eu vou fazer infiltração nos 2 joelhos. Tenho bursite no ombro direito, no quadris esquerdo e a coluna lombar, a 4ª vértebra de baixo para cima está gasta. Uma está comendo a outra. Então eu tenho dores, eu não durmo, eu não tenho como deitar, eu fico sentada o dia inteiro e sentada, meio ajeitada assim, e além do mais ainda tenho as unhas encravadas, não posso nem ir na podóloga, oh meu Deus do céu. Fátima, deixa eu ver se eu entendi, continua aí na linha que você vai me dando ok. Você fez uma cirurgia, está de cama, né, não pode se movimentar, não, já cicatrizou, mas só que a aderência aderiu a cicatrização no osso e vai ter que ser refeita. Tudo bem, isso aí é uma parte. Só que o sangue não circula, dói. Agora, tudo isso que você relatou... Isso aí estragou a minha cirurgia do joelho. Que eu ia pôr prótese. Tá, então você já tinha o problema do joelho, você já tinha? Há 10 anos. A bursite no ombro também você já tinha? Tenho. Tá. Agora no fêmur esquerdo e na lombar eu tenho 3 hernias de disco e uma vértebra gasta, entre a 4ª e a 3ª, então, a 5ª e a 3ª. Você está impossibilitada de resolver um outro problema seu que era do joelho agora, nesse momento, é isso? E a insônia, ai Jesus. Tá, então você não consegue ficar deitada, tem que ficar sentada, está impossibilitada de fazer essa cirurgia que resolveria um problema seu do joelho e está com dor, fora a bursite no ombro. Você quer saber como é que você pode melhorar, ter mais qualidade de vida, porque eu estou percebendo até pela sua voz que você está aflita. Eu estou aflita, eu estou depressiva. Tá. O doutor vai responder a sua pergunta, vai tentar te dar um encaminhamento, uma orientação, viu, Fátima? Mas fica tranquila, que você já viu aqui que tem muita coisa que se pode fazer para melhorar essa qualidade de vida aí. Não é para ficar triste, não é para ficar deprimida, não é para... Tudo dá para fazer, né? Tudo tem jeito, né, doutor? Tudo tem um jeito. E no caso dela, tem que primeiro... Lembra dos critérios de exclusão? Ela falou de 3 hérnias de disco. Sim. Às vezes, a origem não está nas 3 hérnias de disco. Você pode ter na ressonância 3 hérnias de disco, mas a origem da sua dor não tem nada relacionado à hérnia. Tá. Então, primeiro, tem que entender isso. Segundo, essa bursite, tem que descobrir a causa dela, se foi do joelho, porque ela diz que tem no quadril bursite no quadril. Tem que saber se essa relação da bursite do quadril tem a ver com o joelho ou não. Tá. Por quê? Para nós, profissionais, a gente tem que ir para o critério de prioridades, no caso dela. O que originou e desencadeou os primeiros problemas dela é o que mais interessa. Por quê? Não é que vai ficar só nisso, é porque existe causa e efeito. Pode ver que ela é polissindrômica. O que significa isso? Ela desenvolveu uma cadeia de eventos, né, de dores, que foi originado pela primeira. E essa primeira, uma vez identificado, você já consegue falar, olha, é daqui que eu vou partir. Entendi. Mas não se esquecendo do efeito. Qual que é o efeito? Ela está se queixando. Mas às vezes a queixa dela não está originado na causa que você já descobriu. Então, assim, tem vários fatores. Ela fez a cirurgia. Já ficou nervosa, que ela disse que a cirurgia que deu errado, a cicatriz aderiu ao osso, enfim. Então ela já está irritada. Deu errado. Era para fazer a cirurgia, não vai dar para fazer. Então a pessoa vai ficando desanimada. E o que me chamou mais a atenção de todo esse relato dela foi do sono. Porque quando a gente
fica virando na cama de um lado para o outro, não consegue dormir, todas as dores que você tem, e pode ser dor pequena, intensifica. E o que me chamou a atenção foi que a bursite no quadril dela tá tirando o sono dela. Porque se ela fica de lado, gira de um lado para o outro, dói. Não tem posição. Não tem posição. Tá. Então ela pode ter um ganho com a acupuntura do sono e dessa dor que ela sente. E da fisioterapia na parte final da reabilitação. Para reabilitar. Porque, olha, ela disse que não consegue... A posição também é difícil. Ela disse que não consegue deitar, né? Então, tudo isso ela vai conseguir ter um ganho... Ah, maravilhoso, porque uma vez... Com a fisioterapia e a acupuntura. A acupuntura, ela entraria aí logo de primeira, porque ela está bem acometida, né? Tá doendo, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração, a queixa do paciente. Tá. Não o que nós achamos, mas a queixa do paciente. Você está irritando, é isso que você vai ter. Exatamente. Doutora, a gente vai para o intervalo, mas eu vou aproveitar, vamos colocar no GC o blog do doutor? doutorneto.blogspot.com, doutorneto.blogspot.com. Durante o intervalo, já vai navegando a esse site para você ter mais informações e saber como é que a acupuntura pode te ajudar. No próximo bloco a gente vai falar sobre ansiedade, fobias e retenção de líquido. 3 tópicos muito pedidos aqui no Consulta ao Doutor, e você pensa, como é que ele vai tratar a minha ansiedade? Como é que a acupuntura vai ajudar na fobia? Daqui a pouquinho a gente está de volta, então. Dr. Wilson Neto está aqui ao meu lado, ele é fisioterapeuta e acupunturista. E você que ligou para cá, viu, Fátima? Fica tranquila. E um abraço para você aí que fala conosco da saúde aqui em São Paulo. São 3 minutinhos, não pode mudar de canal, a gente volta já. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre o uso da acupuntura em diversos problemas que você pode ter, diversas doenças. Nesse bloco a gente vai falar bastante sobre ansiedade, fobias e retenção de líquido com o Dr. Wilson Neto, tá aqui ao meu lado. Ele é fisioterapeuta, também acupunturista, tá tirando as nossas dúvidas. Manda beijo aqui para quem escreve para nós no Facebook. Johnny Leite diz que parabeniza a mim e a toda a equipe da produção pelo programa. Sempre acompanha, é de Bela Vista de Covas, município de Itiúba, na Bahia. Obrigada, viu, pelo carinho, por escrever aqui para nós. Muitas perguntas vão chegando, mas deixa eu falar sobre ansiedade. Doutora, é difícil te imaginar como é que a acupuntura vai poder nos ajudar com a ansiedade. Aí quem está em casa, às vezes não consegue enxergar que é ansioso. Uhum. Mas né? Então não consegue esperar, ou se tem um problema para resolver, você quer resolver, até mesmo dentro de casa. A pessoa que não consegue esperar a hora certa de falar, de conversar, até mesmo para resolver um problema, né? Exatamente, você foi no cerne da questão. Primeiramente, eu gostaria até de aconselhar as pessoas que a ansiedade não é uma doença como, né, todo mundo muitas vezes caracteriza. A ansiedade, na verdade, ela é um indivíduo que procura crescer e se desenvolver na vida baseado em fatores éticos, morais, corretos e verdadeiros. Vou explicar melhor isso. Todo ansioso, ele tem um objetivo, ou deveria ter, né? Então, na verdade, a ansiedade, só aquela ansiedade comum é boa, porque diminui a margem de erro, você fica mais atento, né? Você tem uma atenção maior e concentração maior naquilo que você está fazendo. Agora, o ansioso, qual é a característica dele? Então, ele tem lá um objetivo, uma meta e uma estratégia de vida para alguma coisa, para casar, no trabalho, enfim, qualquer coisa. Só que ele tem os seus princípios e valores internos para realizar aquilo. Todo mundo tem. Só que a vida coloca situações adversas que o faz desistir, né, ou desmotivá-lo. Então ele já não tem mais aquela paixão, aquela vontade, nada que justifique de forma lógica ele continuar. Então o ansioso, ele é muito inflexível nessas questões. Agora, o importante é identificar uma coisa, que uma vez ele entendendo que uma boa estratégia, um bom planejamento de vida e objetivos bem traçados com plano A, plano B e plano C, ele vai diminuir muito a sua ansiedade, ele vai controlar a sua ansiedade. O problema do ansioso... A vida não anda como a gente quer que ela ande, não, né? Não anda. Não, e se você tem um plano A e não dá certo? É isso. E isso gera o quê?
A ansiedade. E a gente não pode fazer tudo sozinho, né? Aliás, ninguém faz nada sozinho. Então você sempre depende de outra pessoa que pode não fazer o trabalho da maneira como você faria. Exato. Mas se essa é a função dela, então deixa ela fazer como ela faz. Porque o ansioso, ele faz o plano A, só o plano A, por quê? Porque ele acha que só aquilo já é o suficiente para os seus ideais serem completados. E não é verdade. Então a ansiedade, ela vem baseada em quais meridianos? No pulmão e no fígado. Você falou de meridiano, né? Explica pra gente o que são os meridianos. Meridianos são caminhos, né, no nosso corpo, invisíveis, tá? Então, ao dissecar um corpo, ao abrir um corpo, ninguém vai enxergar o meridiano. Mas ele existe. Então, eles são em formas de fios, para o pessoal entender, né? Muitos fios no nosso corpo, né? E essa topografia, ela é separada por nomes. Então, tem meridiano do pulmão, por exemplo, é aqui no ombro. Então, ele sai aqui do ombro e vem parar aqui no dedão da mão, tá? Então, isso é um exemplo de meridiano. Então, são caminhos. Agora, voltando à conexão da ansiedade e meridiano, é o seguinte. Vai pegar o meridiano do pulmão. Do pulmão e fígado. Por quê? Vou explicar. A pessoa de madeira, ela é idealista, revolucionária. Ela é líder nata, pela força. Então, primeiro de tudo, você vai identificar qual o perfil dessa pessoa. Exatamente. Você falou que são 5 elementos, são 5 elementos. Na medicina chinesa. Exatamente. Então, o elemento madeira está envolvido o fígado. Então, é uma pessoa que tem objetivo. É uma pessoa objetiva. Ela não titubeia. Ela não fica fazendo rodeios. Só que em conjunto do fígado vem o pulmão. O pulmão também é outro idealista. O pulmão também é outro revolucionário e visionário. O meridiano do pulmão, ele é visionário. Então, na verdade, o que acontece? Junto o visionário com o idealista, gera um ansioso. Mas qual que é o equilíbrio dos dois? O pulmão, ele é pensamento. Então, ele teoriza. Ele, antes de tomar uma atitude, ele pensa, reflete e analisa. O meridiano do fígado, o órgão, fígado, vamos falar, em vez de meridiano, vamos falar órgão para o pessoal se identificar. O fígado, não. Ele faz, depois ele vê o que disso pode ser feito. Então, esse descontrole, esse desequilíbrio gera ansiedade. Então, no consultório, a gente tem que observar o quê? O que esses dois, fígado e pulmão, desencadearam nessa pessoa. Por isso que a orientação é muito importante, tá? Então, nos 5 elementos, madeira e metal. E aí você vai trabalhar, então, nesses pontos para conseguir um objetivo para essa pessoa ansiosa. Exatamente. E quando é que a gente vê esse resultado? Porque ansiedade, até para pessoa que não está fazendo nenhum tratamento, tentar controlar, a gente até consegue dar uma amenizada, mas você precisa estar atento a isso o tempo inteiro. E a ansiedade é uma coisa que não abandona o ansioso. Então, você pensa assim, eu tenho um curso para fazer, é uma coisa legal. Mas aí, enquanto o curso não chega, você está ansioso pelo curso. Você só consegue pensar no curso. A viagem, mesma coisa. Você já trabalha o lazer. O ansioso que não consegue ficar de folga, por exemplo. Está sempre ligado ao trabalho. Você pode tentar desligar, mas até esse pensamento de tenho que controlar a ansiedade, gera um comportamento ansioso. Então, eu vou te explicar. É bem interessante. Como é que ela identifica que ela está melhorando a ansiedade? Primeiro, consigo mesma. Então, tem situações que ela teria uma explosão ali repentina. Não vai ter. Ou um sentimento, porque às vezes a explosão não é exteriorizada, ela é interiorizada. Exatamente. Pode ser bem contido. Isso, né? Então isso é contido naturalmente. Ela fala, nossa, eu acho que eu estou percebendo que alguma coisa está diferente já. Então já mostra o efeito do tratamento. Agora, outra coisa que é importante para a pessoa se identificar, e que eu mais gosto, é a seguinte. Existem 4 caminhos da virtude na medicina chinesa. A preparação, a oportunidade, a função que a gente chama de harmonia, que ela vai estar executando, né, através do preparo, e a retidão, que é o final. Ou seja, ela vai cumprir todas as metas que ela fez na preparação. É o fechamento. Então, a pessoa ansiosa, ela não completa esses 4 caminhos. Então, ela se preparou bem, teve oportunidade, mas na hora de executar, ela viu, não, isso não é para mim. Eu não estou me identificando com essa... Vamos falar do trabalho, né? Que é mais fácil da pessoa fazer uma tela mental e se identificar. Então ela fala, não, eu quero mudar de profissão. Então ela vai... Qual que é o problema do ansioso? Ele para, ele desiste. Não, ao contrário, ele tem que recomeçar. Ou se preparar de novo, ou melhor.
né? A gente fala muito de vestibular, a gente fala muito dessas coisas, porque gera ansiedade. Mas às vezes não é o caminho que aquela pessoa tem uma habilidade maior. Então, tá nesses 4 caminhos. Se preparou bem, vem a oportunidade. A oportunidade nunca vem antes de se preparar bem. Porque se uma pessoa não se mantém. Depois da preparação e a oportunidade vindo, vem a harmonia. Ou seja, você vai entrar em harmonia com aquilo que você está fazendo. Ou não. Ah, entrou em harmonia, bacana. Aí você vai dar durabilidade para aquilo que você está fazendo. E o que isso significa? O fechamento da história. Fala, nossa, aquilo que eu prometi lá atrás a mim mesmo, eu estou cumprindo aqui. Então, isso é a melhor forma de você controlar a sua ansiedade no caminho natural da ansiedade. Sim. Isso que é bacana. Com certeza. E as fobias, hein? Porque a vida mais corrida, a violência, ela leva as pessoas a terem a sensação de insegurança, né? Então as pessoas se sentem muito inseguras. E essa sensação que também não nos abandona, porque é muito algo de pensamento, se sentir seguro ou não, de estar sempre ligado e conseguir minimizar todos os riscos, e mesmo assim estamos todos expostos, as pessoas vão ficando com medo. E aí hoje é muito comum as pessoas terem a síndrome do pânico, diversas fobias, diversos medos. Como é que a gente faz para tratar isso? Então, tem 2 situações divergentes aí com relação à fobia. A fobia, ela pode ir para qualquer lugar. Quer um exemplo? Medo de elevador, medo de aranha, medo de local público. Isso aí é onde desencadeia a fobia. Mas a gente tem que entender que tem um processo anterior a isso. Sabe qual é? Por exemplo, vou te dar o perfil de uma pessoa com fobia. A pessoa com fobia é uma pessoa que analisa as coisas subjetivamente, não tem uma razão lógica de ser. Ela simplesmente decide aquilo por uma questão pessoal. E ao mesmo tempo, a pessoa com fobia também analisa com critérios racionais. Ela justifica tudo para você, a fobia dela. Só que não tem nada de concreto. É tudo uma ilusão que ela justifica através de meios. Quer um exemplo? Eu não gosto de elevador, eu tenho claustrofobia. Porque quando eu estou lá, o oxigênio fica mais comprimido, tem muita gente, eu não me sinto... Então essa pessoa racional, ela te dá exemplos... Geralmente são pessoas porque quando tem um motivo para isso, então, eu já fiquei presa 7 horas dentro do elevador e agora não consigo mais andar de elevador. Isso é uma situação. Outra situação é quando a pessoa tem medo e nunca aconteceu nada com ela. Nada, mas aí é que tá, aí você entrou em traumas. Né? Então, é diferente de fobia. Entendi. A fobia, a pessoa ela analisa de critérios racionais ou subjetivos. Sabe o que leva a isso? A flexibilidade. Se você chama uma amiga com fobia para praia e ela fala, olha, essa areia tá muito quente, pode estragar a minha pele, eu fiz limpeza de pele no final de semana. Não, mas é uma fobia que ela tem ao local, à área e à praia. Então ela justifica por outros caminhos a não permanência naquele local. Então, o comportamento dessa pessoa também, a fobia está diretamente relacionada com o comportamento dessa pessoa também. Sim. Uma pessoa inflexível, então ela marcou uma viagem e é daquele jeito. Alguém vai junto, quer mudar esse roteiro, isso já gera fobia. Gera um medo. Gera um medo, uma fobia, porque ela faz todo um scalp. Como é que ela vai lidar com aquela situação que não foi ela que previu? Não foi ela que previu, então ela é controladora, perfeccionista. E como é que trabalha isso? Porque eu entendo como a gente pode controlar isso como psicólogo, por exemplo. Sim, sim. E como é que a gente faz isso com a... Então, como é que a gente vai relaxando isso? Não sei se tem como fazer isso. Tem. Na acupuntura tem a psicologia da medicina chinesa, né? Que envolve todos esses fatores. E os pontos energéticos. É muito bom que se diga isso. A gente abre o campo energético do paciente para receber o novo tratamento. Então, a questão física ela interfere, porque ela fica tensa. Ela pode ter hipertensão arterial. São alguns sintomas diversos outros problemas vão chegando. Então, a gente, veja bem, uma pessoa com fobia, ela chega com sintomas no consultório. Dificilmente uma pessoa fala, estou com fobia e vou fazer um tratamento. Porque ela deixou isso evoluir por uma questão sintomática, então queda de cabelo. E aí a fobia para ela é o último. É verdade. Né? E aí queda de cabelo, de repente, aí ela tem dores repentinas, ela vai procurar, e aí a gente identifica que é o quê? Fobia.
Então, a gente tem como trabalhar isso numa questão energética. Os pontos de acupuntura conseguem melhorar o relaxamento dessa pessoa, sabe como? Através do cérebro. A gente falou de questão de dor, mas funciona na questão emocional. A gente ativa o cérebro na acupuntura. E esse cérebro, ele reconhece esse estímulo e retorna gerando endorfina, serotonina, substâncias e hormônios, regulariza a parte hormonal do paciente. O paciente consegue ter uma melhor resposta no sono, no dia a dia, na disposição, no combate à fobia. Então ele consegue se desvencilhar de situações fóbicas. Hoje em dia a fobia, ela é até associada a fóbico-ansiosos, de tão junto, né? Tá tão conectado um com o outro. Ou então quem tem fobia é ansioso. Quem tem fobia é ansioso. Então, nesse caso, a gente consegue, com os pontos de acupuntura, agir no cérebro para que ele melhore a energia, a circulação, né, a irrigação sanguínea do cérebro, e aí a gente consegue melhorar esse estado de bem-estar do paciente, que é o que ele quer. Tem telespectadora na linha, doutor, quem fala conosco é Suzana de Cuiabá. Oi, Suzana, tudo bem? Tá muito calor aí em Cuiabá? Olha, no momento está chovendo, mas aqui sempre com chuva mesmo, é muito calor. Abafado, né? Abafado. Boa tarde para você, viu? Seja muito bem-vinda, Suzana. Boa tarde. Fica à vontade. Eu quero dizer que eu sempre assisto o programa, sempre quando eu estou em casa eu posso, eu estou assistindo e gosto muito. Obrigada. Eu tenho 44 anos e um casal de filhos e faço tratamento de câncer de mama. Eu fiz o tratamento, né? Tem 1 ano. Então eu fiz a químio, fiz a rádio, fiz cirurgia e agora estou no processo dos exames de ser acompanhada. Tá. Então o que eu gostaria de saber é, e como eu fiz esse tratamento, a menopausa ela adiantou. Então eu estou sentindo muitas reações assim da menopausa. Fogacho e uma série de coisas. Então, o que eu gostaria de saber é se a acupuntura ela ajuda nesse processo, até mesmo do meu tratamento mesmo, assim, com a ansiedade e com a menopausa mesmo. Porque você está com o seu tratamento em dia, está em ordem, mas gera uma ansiedade, né? Gera uma ansiedade, até porque eu tenho que ser acompanhada todos os meses, de 3 em 3 meses eu faço os exames, né? Então, e também a menopausa, ela incomoda, as reações, ela incomoda, esse fogacho, essa ansiedade, essa coisa, assim, incomoda a gente. Então, eu queria saber se, pelo menos, ameniza, ajuda, como que eu posso colocar a acupuntura no meu processo de tratamento. Obrigada, viu, Suzana? Obrigada por nos assistir, por nos dar a honra, o prazer aí da sua audiência quando você pode aqui no Consulta ao Doutor. Obrigada, viu? Um beijo para vocês aí de Cuiabá. Doutor. É o seguinte, no caso dela está bem caracterizado que o meridiano do rim, que é o que filtra, que é o responsável pela energia vital do paciente na medicina chinesa, está comprometido. Então, deixa eu te explicar. Quando a mulher entra na menopausa, o meridiano do rim fica mais debilitado, tá? Por uma questão da idade, a energia aos poucos vai sendo consumida mesmo. Isso aí é uma coisa que acontece com todos nós, mas a acupuntura consegue revitalizar a energia do rim, porque o rim, ele esfria. O rim, ele é elemento água. Então, o elemento água, ele age no elemento fogo, fazendo esse equilíbrio, né, hídrico, e a pessoa começa a ter uma melhor resposta desse fogacho. Outra coisa também é a suprarrenal. Né? No caso, o paciente, não estou dizendo o caso dela porque tem que fazer um exame criterioso para saber os níveis hormonais. Não, a gente não está falando que ela tem. Mas pode haver um desequilíbrio da suprarrenal no hormônio da cortisona. Né? O hormônio da cortisona, ela é responsável justamente por essa questão da qualidade dos eletrólitos, que são sódio, potássio, magnésio no nosso corpo, que ficam desregulados. Então é importante que a gente consegue atuar sim. A tireoide, a gente consegue melhorar a energia dessa glândula, o funcionamento dela se manter regularizado, porque a tireoide ela otimiza todas as funções do corpo. Então, a gente consegue, através disso, melhorar a resposta do paciente na questão da temperatura corporal desse paciente. Então, a gente falou de rim, falou de tireoide, falou de cortisona. Então, é importante saber que tem sim tratamento, a acupuntura é muito indicada para isso, é lógico. Tem que fazer um acompanhamento médico para saber se tem alguma doença associada ou não. Uma vez excluído doença associada, ela pode fazer acupuntura sem problemas.
No próximo bloco a gente fala sobre retenção de líquidos e também tem mais perguntas dos telespectadores aqui no Facebook. A gente vai responder aqui no próximo bloco. O Dr. Wilson Neto é fisioterapeuta, também acupunturista, está esclarecendo as nossas dúvidas. Não saiam daí, a gente volta já já. Nós estamos de volta e esse é o último bloco do Consulta ao Doutor, portanto pega o telefone e ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Participe também pela internet, eu tô com o nosso Facebook aberto, facebook.com/consulta ao doutor. Entra no seu perfil, vai na pesquisa, coloca o nome do programa, pode curtir, compartilhar a nossa página e mandar sua pergunta da maneira que você quiser. Fala um pouquinho, doutor, sobre retenção de líquidos, porque a acupuntura também pode nos ajudar nesse problema que muitas pessoas têm. Acredito que aconteça mais com mulheres. Perfeito. Ou que fique mais nítido em mulheres, né? Isso. E nesse calorão que faz esses dias, pelo menos aqui em São Paulo, mas conversamos em Cuiabá, sempre faz calor, está sempre abafado, enfim. É verdade. Como é que a gente trabalha com essa retenção de líquido? As mulheres se sentem inchadas, mais inchadas ainda quando estão de TPM. Como é verdade. Faz, primeiro, explicar o que é retenção de líquido. Retenção de líquido é o acúmulo, né, de sangue e linfa, né, da corrente sanguínea e do sistema linfático, e especificamente da linfa, no espaço entre as células do corpo. Então isso gera edema, gera inchaço, e esse extravasamento que ocorre pode acontecer em qualquer idade, com qualquer pessoa. Tá? Então, distensão abdominal, então coxa, né? Então tudo isso, existe teste para saber de retenção de líquido também. É mesmo? Exatamente, você faz uma pressão próxima ao tornozelo e solta. Depois de 3 segundos, se permanecer aquele sinalzinho branquinho do dedo, já é sinal característico de retenção de líquido. Mas não é só esse, né? Tem também a sensação da paciente, né? A má digestão. Exatamente. Então, o conceito de retenção de líquido é esse. Agora, a retenção de líquido, ela é causada por alguns fatores, né? Então, a gente identifica no consultório, a medicina chinesa é o seguinte, ela tem o baço pâncreas, né? Responsável por captar os alimentos que a gente come. Então ele capta, absorve e manda para a corrente sanguínea a essência dos alimentos. Tá. Depois de captado, a vesícula biliar movimenta essa essência dos alimentos na corrente sanguínea. Então ela dá fluxo, precisa andar. E esse fluxo vai cair aonde? Nos gânglios linfáticos. E esses gânglios linfáticos, eles são responsáveis por eliminar, através principalmente da urina, esses dejetos indesejáveis. Além disso também, do baço pâncreas e da vesícula biliar, tem também o intestino grosso. Então, muitas mulheres têm constipação, por exemplo, prisão de ventre, né? Crônicos, outras em algum período, né? Quando fazem viagens, tudo mais. Então, a alimentação é um principal fator da retenção de líquido. Por quê? Porque quem sofre mais é o intestino grosso. O baço pâncreas e a vesícula biliar são os dois primeiros desencadeadores da retenção de líquido. Aí que acontece com as toxinas? Para o intestino grosso. Não vai de jeito nenhum ao banheiro, ou se vai, tem aquela diarreia, que na verdade está só liberando nutrientes. O corpo não aprisiona, não absorve os nutrientes. Então a retenção de líquido, ele é um precursor de uma possível doença até. O mecanismo todo está envolvido aí, não é só uma retenção de líquido. Não, tem todo um processo. E aí a retenção de líquido, uma vez identificada, a gente consegue orientar esse paciente, por exemplo, sabe qual que é a principal porta de entrada para retenção de líquido? A infância. Má alimentação na infância, né? Então, por isso que hoje está se falando muito de obesidade infantil, de alimentação. Hoje em dia tem muitos programas, né, inclusive do governo federal, alertando a boa ingestão de alimentos dentro das escolas, porque os pais, infelizmente, com essa vida corrida, não têm tempo de alimentar seus filhos e nem sabem muitas vezes o que eles comem. Só que essa criança, ela se torna um adolescente, um adulto, com os hábitos, costumes e tradições que o paladar dela já acostumou. Só que eu não atribuo aos pais a culpa, tá? Tem um adendo aí que a gente tem que ressaltar. Fiquem tranquilos, pais, né? Sim. Das crianças. Porque um adulto, ele tem consciência do que é saudável e o que não é saudável. Hoje em dia tem informação
bastante disseminada em relação a isso. Então ele pode se tornar responsável pela própria qualidade da alimentação dele mesmo. Então o próprio indivíduo vai se tratar, vai se cuidar, vai não sei. Doutora, eu vou dar uma paradinha no nosso bate-papo para dar uma dica para quem está em casa, mas eu volto porque eu também quero saber da questão de retenção de líquido e emagrecimento. Se está relacionado, pelo menos nessa sensação, né? Daqui a pouquinho, então, a gente fala sobre isso. Doutor Wilson, a gente tem 2 minutinhos para encerrar o programa. Você já está convidado para voltar, fique tranquilo. Adorei te entrevistar, foi um bate-papo muito gostoso, mas eu queria que você encerrasse, então, falando sobre a retenção de líquido e o emagrecimento, porque algumas pessoas buscam procedimentos estéticos até, que dizem aí que acontece a promoção dessa melhora no inchaço, a pessoa desincha. Acontece que a vida inteira a gente tem que fazer esses tratamentos para as pessoas que retêm líquido, né? Como é que funciona isso? É só a sensação ou realmente, se você tem uma melhora, por exemplo, na acupuntura, se você melhorar todo esse mecanismo, você vai conseguir emagrecer, fazer o seu organismo funcionar de uma forma melhor? Olha, vai conseguir sim. Você disse muito bem que quando a gente consegue, através desses mecanismos, corrigir as deficiências dos órgãos e das vísceras dos pacientes, a gente consegue sim causar um emagrecimento no paciente. Mas eu quero deixar muito claro o seguinte. Temos 1 minutinho, doutor. Que a retenção hídrica é mais indicada para acupuntura. Outros tratamentos estéticos, o endocrinologista, fazer um acompanhamento multidisciplinar para emagrecimento é o mais adequado. A retenção hídrica, a acupuntura tem melhores benefícios do que aquela massa gorda que a gente chama, que precisa de um acompanhamento multidisciplinar de um médico, endocrinologista, psicólogo, nutricionista. Então, tem benefícios maravilhosos, sim, para a retenção hídrica. O site do doutor já apareceu aqui na sua tela, doutorneto.blogspot.com. No blog, nesse site, dá para entrar em contato com você, né? Dá para entrar em contato. Tem também o telefone, 0 operadora 11 99729 2662, 99729 2662. Doutor Wilson Neto, foi um prazer te entrevistar, obrigada por ter vindo, já está convidado para voltar, o bate-papo foi muito gostoso, muitas perguntas que não conseguiram ser respondidas, entra no blog então, lá tem um mecanismo. Obrigada, doutor. Muito obrigado pelo convite e obrigado pela atenção. Obrigada, boa tarde. Hoje eu conversei com o doutor Wilson Neto, ele é fisioterapeuta, também acupunturista, foi um prazer começar a semana com vocês, a gente se vê amanhã, tchau.